facilitar a participação. Então, a gente está aqui hoje. Quando vocês quiserem falar algo, perguntar algo, contar algo específico da loja de vocês, da região de vocês, é só desbloquear o microfone e isso enriquece muito o debate. Essa participação ajuda muito para que a gente possa construir cenários. A gente tem feito isso, já fizemos isso em Minas, em Goiás, estamos fazendo em Santa Catarina em breve, tendo pessoal de Brasília, do Acre, Manaus. Então, já passamos por muitos estados e a contribuição de vocês ajuda muito a enriquecer o momento. Eu vou passar rapidamente aqui, então. Inclusive São Paulo e Minas, né, Gustavo? Foi São Paulo também, Minas Gerais, exatamente. Rio de Janeiro. E foi diversos estados aí. Então, estão vendo a minha tela? Saiu sua tela. Já vai. Vamos lá. Então, aqui é uma realização da Surne, né, com a participação da R. Dias, e, novamente, agradeço aí o empenho da associação em trazer conteúdo para os associados. Né? A R. Dias é uma empresa de 25 anos e nós trabalhamos hoje em diversos pilares. Pilar comercial, onde a gente fala de prevenção de perdas. Estão me ouvindo bem? Aqui tudo ok. Vamos lá. Acho que falhou aqui. Para mim está normal também aqui. Tá bem, Gustavo. Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui há 25 anos falando de controladoria, um pouco de redução de despesas, que a gente vai falar hoje, como ter os números corretos na mão e usar os sistemas de gestão para que isso possa propiciar decisões certas. Né? A controladoria é fundamental para isso. E quando a gente aprofunda na controladoria, a gente ajuda os clientes a melhorar o resultado, a diminuir as despesas e facilitar o aumento do lucro líquido. Passando pela logística, nós temos aí a parte de estruturação de CD, montagem de CD, distribuição de mercadorias entre lojas, né, entre filiais, a estruturação desse recebimento, o estoque certo, e várias outras coisas. Capacitação e treinamento, nós temos aí parceria com diversas associações do Brasil, treinamento para compradores, já fizemos aí no Rio Grande do Norte com alguns clientes, treinamento para a parte de prevenção de perdas e assim vai. Então, a gente tem diversos cursos que podem contribuir para os supermercadistas a melhorar o resultado também. Parte de produtividade está muito ligada à operação de loja, onde a gente entra para poder otimizar processos em loja e, com essa otimização dos processos, ganhar produtividade e, quando possível, reduzir despesas de pessoal e deixar os processos redondos, né? Os processos apurados, os processos certos, melhorando o nível, até o nível de serviço junto aos clientes. A inteligência de mercado é a parte comercial, onde a gente entra com o posicionamento mercadológico da empresa, onde a gente pode definir qual jogo a gente está jogando e qual estratégia a gente vai jogar nesse jogo, né, para poder ter uma estratégia de price bem organizada. Gestão de ofertas, como é que está a minha participação de oferta hoje, qual que é a margem das minhas ofertas. Então, a gente tem diversos indicadores dentro do comercial, onde nossos especialistas entram a fundo para também melhorar a margem de contribuição, em alguns momentos, como a gente vai falar hoje também, para poder otimizar o estoque, ter o estoque ideal, nem a mais, nem a menos, controlando ruptura. Então, na parte do comercial, a gente vai bem a fundo. E a parte de operações com redução das perdas, onde a gente entra para a loja, organiza e tudo isso organizado reduz as perdas também, né? Reduz as perdas do hortifruti, do açougue, as perdas da operação. Então, a gente tem esses pilares, são pilares principais que a R. Dias trabalha. Tem um outro pilar também, que é o pilar de fusões e aquisições, onde a gente tem apoiado varejistas a comprar lojas ou vender lojas, né? Diante da confiança e da profundidade que a gente faz ao dar a assessoria, a gente está também assessorando hoje nas operações de fusões e aquisições no varejo.
e um outro braço, tecnologia, que veio para exatamente apoiar a parte de assessoria. Se a gente fala de redução das perdas, nós temos um software que pode contribuir para melhorar os processos em loja e auditar esses processos, o famoso checklist da operação. Temos aí um monitor de processos na operação. Então, essas são as 3 empresas do grupo. Assessoria, dentro daquilo que eu falei, comercial, perdas e controladoria, aquisições e a parte de tecnologia que a gente desenvolve os softwares internamente também. Bom, voltando aqui. Opa. Aqui são alguns cases que a R Dias tem Brasil e afora, nesses 25 anos de atuação. Sua tela saiu, Gustavo, caiu. Caiu? Vamos voltar. Caiu. É que eu estou aprovando aqui as entradas de pessoas que estão chegando agora. Então, Voltou. 37 pessoas na sala. A parte dos cases são supermercadistas pelo Brasil inteiro. A gente tem clientes aqui de uma loja, clientes com mais de 1.000 lojas. E cada um a gente constrói um projeto personalizado. Não existe um projeto específico, um projeto padrão. Cada projeto é um projeto de acordo com o cliente. E aqui a gente passa também por outros tipos de varejo, drogarias, lojas de departamento, as indústrias, que a gente fez um projeto muito grande com aproximação varejo-indústria, e a parte das associações, como a gente está vendo aqui hoje também. E aqui são alguns resultados e como a gente trabalha, que é muito com a mão na massa. Mas vamos deixar aqui de apresentar. Eu queria passar a palavra para o nosso fundador, que vai ser o nosso palestrante, o mediador. Lembra vocês que as perguntas, por favor, fiquem à vontade de fazer. Quem quiser fazer por áudio, faça. Quem quiser fazer aqui também abaixo pelo chat, pode mandar. Nós estamos à disposição para esclarecer e deixar vocês aqui à vontade com esse futuro do supermercado pós-coronavírus. Alexandre Ribeiro, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Tudo bem com todos vocês? Agradeço bastante pela presença. Para a gente é um enorme prazer dividir essa tarde. Infelizmente, o nosso prazer aqui, em função de estar em São Paulo e tal, é um pouco menor do que o de vocês, estar aí, perto da praia, nesse mundo maravilhoso, Mas a presença de vocês muito nos alegra. A nossa ideia aqui hoje, pessoal, é dividir um pouco da perspectiva que nós temos desenvolvido para olhar para esse assunto relativo ao que o varejo tem experimentado de mudanças, alterações, situações a respeito do coronavírus. Naturalmente, não cabe a mim falar a respeito das questões relativas à saúde. Nós estamos todos olhando para uma perspectiva diferente, estamos todos olhando para uma perspectiva de negócios do varejo, e a minha intenção aqui é justamente dividir com vocês um pouco do que a gente vem estudando e tratando nesses dias tão turbulentos como a gente vem vivendo. Para aqueles que nos acompanham, nós temos ali o portal varejoemação.com.br. Lá nós temos mais de 1h30 de vídeos gravados, vídeos curtos, eu acho que os menores vídeos devem ter 3 a 4 minutos, os maiores, acho que o maior tem 13, que é o da Páscoa. Sempre uma abordagem rápida, simples, para tratar daquilo que a gente vem vivenciando. O Gustavo colocou aí na tela para vocês verem agora. Tem muito assunto a respeito dos efeitos dessa pandemia nos negócios do varejo. Alteração de comportamento de compra, perspectiva relativa a como abordar fluxo de caixa, como tratar da área comercial, questões relativas a e-commerce, entre outros assuntos. Então, a gente se antecipou a esse tema, nós fomos desenvolvendo teses sobre o que o varejista iria enxergar e vivenciar nos dias próximos e nos momentos mais próximos do que vinha acontecendo, e esperamos estar contribuindo assim com o varejo da mesma forma que nós estamos fazendo hoje aqui nessa reunião. Então, a grande questão para nós aqui, gente, é basicamente a seguinte: nós estamos vivenciando um momento delicado, e muita disciplina vai ser necessária para o gestor nesse momento. Então, para contribuir com isso, estou compartilhando com vocês aqui minha tela. Nós temos aqui, importante entender,
os efeitos da pandemia nos supermercados. Para nós, o crítico mesmo é entender o que tem para acontecer. Então, vamos entrar nesse processo, vamos entender um pouco disso e vamos... Gostaria muito que vocês se mantivessem à disposição para debater os assuntos, se necessário. O Gustavo vai ajudar a gente aí, fazendo algumas perguntas de vez em quando também. Então, vamos lá. Né? Negócios são negócios e eles sempre dependem de economia. Né? Então, vamos começar por esse aspecto. E assim, gente, nós estamos sendo bombardeados com informação. Tem informação de tudo quanto é lado. Muita informação sobre saúde, muita informação sobre economia, pouca informação sobre varejo, no final das contas, mas muita informação sobre esses dois temas. Então, eu decidi fazer um compilado e entender e trazer para vocês apenas aquilo que é mais relevante, o que faz mais diferença. E nós selecionamos aqui, através dessa visão, o primeiro indicativo crítico, do nosso ponto de vista, é o indicativo pai de toda essa história, que é o desemprego. Muita coisa está acontecendo, gente. Muita coisa. E a gente está vendo, principalmente, naquilo que, de alguma forma, impacta o varejo. Se nós olharmos para as previsões de desemprego, elas são alarmantes. Mas vamos começar entendendo períodos um pouco para trás. Vamos pegar aqui março de 2019, quando nós tínhamos ali um nível de desemprego próximo de 12,2, 12,4, se eu não me engano. E esse desemprego veio caindo. E, se vocês notarem, na medida em que cai o desemprego, teve um ponto percentual de variação. Aqui nesse período, começo do ano, nós estávamos com aproximadamente 11,2% de desemprego. Notem que a resposta do crescimento de vendas do varejo é muito proporcional. Nós fizemos aqui uma análise estatística com um índice chamado correlação, e a correlação entre o desemprego e o crescimento de vendas do varejo tem uma resposta direta. Então, por isso, nós selecionamos o desemprego para servir como norte daquilo que a gente está vendo acontecer e do que tende a acontecer aí nos próximos passos. Vejam, nós vimos crescendo aí perto dos 4% a 5% no varejo, até que a Covid apareceu. E agora as projeções de crescimento do varejo estão inversamente relacionadas às previsões de crescimento do desemprego. Então, se nós virmos maio, estão falando em torno de 15,5%, em junho, alguma coisa perto de 16 ponto alguma coisa, chegando ali perto dos 17,8%, 18% no final do ano. Esses números, eles são números bastante assustadores do meu ponto de vista. Se a gente observar bem e considerar esse mesmo índice estatístico de correlação do que houve nessa série histórica para trás, o varejo tende a crescer alguma coisa em torno de 1,5, depois 1,37, chegando ao final do ano crescendo alguma coisa em torno de 0,88. Bom, eu não preciso nem dizer para vocês que muito disso está sendo revisto todos os dias, né? Então, os economistas estão acertando seus ponteiros todos os dias. Então, pode ser que a gente tenha algumas variações? Pode. Mas o fato é que a perspectiva de crescimento do varejo tende a ser aplacada pela perspectiva de crescimento do desemprego. Não precisa nem dizer, né? Desemprego gera inadimplência, gera temor, gera insegurança. O temor, a insegurança, todas essas características tendem a trazer uma retração no consumo, as pessoas se manterem mais conservadoras na hora dos seus gastos. Bom, esse por si só tende a ser um impacto relevante. Então, vamos entender um pouco de como isso aí tende a acontecer. A Deloitte, que é uma consultoria internacional, fez uma projeção que mostrava o seguinte: a queda de uma quantidade enorme de segmentos, né? Então, nós vimos muitos desses segmentos caindo e o varejo alimentar se manteve lá em cima. Um dos primeiros vídeos que nós publicamos
em função do coronavírus, aconteceu ali logo depois do Carnaval. E a nossa visão era que haveriam dois movimentos que impactariam as vendas do varejo alimentar. O primeiro movimento, e a gente, pelo visto, a gente acertou bastante nessas projeções e nessa tese. A tese se confirmou. O que aconteceu, vocês experimentaram um crescimento de vendas num pico. Isso foi causado pelo medo de falta de desabastecimento. Logo depois desse pico, as pessoas se estocaram, as famílias se estocaram e elas começaram a reduzir o seu consumo, né? Só que ele não voltou para os patamares normais anteriores. Ele deu uma estacionada num patamar um pouco mais alto, perdão. E esse patamar um pouco mais alto, ele se mantém justamente em função da quarentena. Então, as pessoas pararam de se alimentar nas empresas, nos restaurantes, e elas passaram a se alimentar na hora do almoço e nos lanches, elas passaram a se alimentar em casa. Então, isso tem provocado uma manutenção de um patamar um pouco mais alto de venda do que o anterior. Acontece que o primeiro momento que essa quarentena for suspensa, então, escritórios voltam a trabalhar, as escolas voltam a operar, o varejo de rua e demais tipos diferentes de varejo passam a estar abertos, nós vamos ver uma desaceleração dessas vendas, elas vão voltar ainda para um patamar mais razoável, sofrer algumas oscilações, e aí elas tendem a estagnar ali perto do zero, né? No positivo ainda, mas no nível razoavelmente perto do zero. Isso está muito coerente com aquilo que a gente estimou nos nossos cálculos, né? Agora tem um detalhe, dois detalhes importantes. O primeiro está aqui. Vejam, no Natal as pessoas tendem a ser mais austeras. Elas estarão ou desempregadas ou com medo do desemprego. Então, nós temos 3 ou 4 níveis de impacto nesse sentido. O primeiro nível é quando a pessoa ouve a mídia falando do desemprego. O segundo nível é quando ela começa a ver na vizinhança pessoas que ficaram desempregadas. O terceiro nível é quando alguém da família ficou desempregada. E o quarto nível é quando ela perde o emprego. Então, cada um desses estágios serão experimentados daqui por diante. Já estamos percebendo o desemprego, isso já tem acontecido, mas tende a dar uma aceleradinha. E aí é que entra esse problema com o nosso próximo Natal. Ele tende a ser menor do que o do ano passado, né? É um crescimento negativo. Agora tem um outro ponto importante aqui, gente. Notem uma coisa. Enquanto todos os outros segmentos estão aí penando, o varejo alimentar está no positivo. Acontece o seguinte, gente. Esse positivo aqui, nesse estágio da estabilização, ele é muito próximo de zero. E aí o que tende a acontecer é o seguinte. A média é uma medida de dispersão. A média, ela nos diz o seguinte. Enquanto a sua cabeça está no freezer, os seus pés estão no forno, na média está tudo certo. Então, vamos entender essa projeção. Essa linha verde é a média. E se essa linha verde é a média, alguém estará se queimando no forno com uma performance bem inferior a essa, por exemplo, crescendo negativamente. E alguém estará com uma perspectiva positiva. Alguém estará acima da média crescendo mais. Então, veja, toda a nossa discussão, todo o nosso empenho ao longo desse tempo, desde quando nós lançamos o nosso primeiro vídeo a respeito, é tentar fazer com que o varejo se prepare para ocupar a posição ali acima da linha verde. Esse é o foco, ok? Bem, isso tende a começar algum nível de regularização quando todos os outros segmentos voltarem a um patamar mais razoável. E notem que eles mesmo voltando, crescendo, eles não atingem o patamar anterior. Então, esse é o nosso ponto crítico, né? E isso vai se dar fundamentalmente pelo desemprego. Então, nós estamos aqui, algumas perspectivas que eu queria dividir com vocês sobre como se pode olhar para esse assunto. Então, aqui são as principais tendências que impactarão o varejo alimentar em função, né, causadas pelo desemprego. Nós estamos falando de mudança de hábitos de compra que farão, de fato, o varejo se tornar algo um pouco diferente. Então, vamos olhar para quais são essas tendências, né? E que mudanças de comportamento nós teremos causados pelo desemprego. O primeiro deles é a redução e o corte de gastos
que as pessoas farão optando por produtos mais baratos. Se eu estou com medo de perder o emprego, eu dou uma freada no consumo. E aí, frear o consumo significa diminuir o valor agregado do item que eu compro. Então, aqui nós vamos ver um movimento importante. A gente chama isso de trade down, ou seja, é o consumidor trocando o produto que ele comprava por um produto de preço inferior. Além disso, nós vamos ver as marcas premium, as principais marcas, as marcas líderes, sofrerem razoavelmente com o fim da fidelidade ou uma alteração consistente da fidelidade, né, a essas marcas. Além desse problema relativo às marcas líderes das categorias, nós também veremos algumas lojas que não entregam um nível de serviço suficiente para os seus consumidores, também sendo trocadas por outras lojas, né? Nesse momento, gente, em que essas duas operações começam a acontecer, em função desses novos hábitos de compra, nós vamos ver um fortalecimento daquilo que a gente chama de atacarejo raiz. O que é o atacarejo raiz, gente? O atacarejo raiz é aquele que trabalha com margens de até 15%, normalmente até um pouco menores do que essa. E esse atacarejo ele consegue fazer isso porque ele normalmente tem despesas perto de 9% ou 10%, abaixo de 10%. Como ele tem uma despesa operacional bem baixa, ele consegue ter uma margem também mais baixa, o que pressupõe preços ao consumidor mais baratos. Então, aqui, essas lojas tendem a ter fortalecimento. Eu não estou falando daquelas lojas que têm de atacarejo, que trabalham com margens mais altas, aquelas que botaram hacks para parecer atacado, mas que no fundo são operações como se fossem de hipermercado com um visual diferente. Essas, eu não acredito que elas vão sair tão fortalecidas desse processo, mas o atacarejo raiz vai ser bem procurado, né? Nós vimos isso na época da crise causada pelo governo Dilma. O atacarejo bombou naquele momento, né? Além disso, uma outra tendência, um novo hábito de compra, vai ser a redução de compra por impulso. As pessoas vão estar mais contidas. E elas também vão experimentar menos. Só que tem um detalhe, esses dois itens, os itens novos e os itens de venda por impulso, eles normalmente nos ajudam a ter margens mais altas, né? E aí entra uma questão, gente. Margens mais altas eu perco porque esses itens giram menos e eu começo a ter uma maior participação de itens básicos. E aqui tem uma coisa interessante. Os itens básicos já estão aumentando as vendas. Nós já estamos percebendo isso em diversas regiões do Brasil. Então, mais um impacto importante. Ali, volta das marcas de combate. Você se lembra das marcas Talibã? Enquanto antes havia Coca-Cola, não que ela tenha sumido, mas de repente surgiu a Dolly Cola, vendendo que não acabava mais. Pois é. Então, temos a tendência do surgimento dessas marcas novamente nesse cenário. E essas movimentações que eu comentei aqui, elas vão acabar trazendo uma necessidade de reestruturação das categorias. Porque o item que mais vendia vai passar a vender menos. Um item que vendia pouco talvez passe a vender mais. Então, isso vai mudar bastante o equilíbrio. Eu vou precisar reestruturar as categorias e a exposição em loja, com certeza. Bom, coroado por tudo isso, vem mais um aspecto importante. As pessoas estão em casa, navegando na internet de um jeito como nunca fizeram, experimentando o e-commerce de uma forma... Hoje, a experimentação de e-commerce é perto de 32% da população. No passado, isso não chegava a 17%. Então, nós temos também o e-commerce fazendo um movimento bastante importante. E as pessoas estão aprendendo a pesquisar nesse cenário, né? Além disso, as pessoas procurarão bastante por ofertas. Então, isso tudo traz uma série de impactos. Primeiro impacto, eu preciso repensar como eu vou fazer para ganhar dinheiro com o consumidor comprando itens de valor agregado mais baixo. Eu preciso entender como é que eu vou fazer para fortalecer as marcas que me interessam a fortalecer. Eu preciso entender como eu vou competir bem com o atacarejo. Isso tudo é desafio para o comercial. Eu preciso implementar uma técnica de pricing que seja apropriada. Eu preciso estruturar o meu pricing de forma robusta. Eu preciso estruturar o meu gerenciamento de categorias de forma robusta, né? Eu vou ter uma troca de margens, então, uma movimentação nas categorias muito importante. Então, eu preciso garantir que nesse cenário, nessa perspectiva, eu consiga, de fato, trabalhar melhor as minhas categorias. Esse é um ponto de altíssima relevância, né?
Portanto, a área comercial aqui vai ter que aprender a fazer ofertas melhores, vai ter que trabalhar melhor o pricing, vai ter que trabalhar melhor o gerenciamento de categoria, vai ter que ser competitiva para poder lidar com o atacarejo, vai ter que aprender a lidar com um cenário onde eu estou vendendo produtos mais baratos, então menos valor agregado nas vendas, e as margens tendem a sofrer algum impacto também. Então, isso tudo é novidade para a área comercial. Vai precisar acompanhar. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, os clientes que nós atendemos na área de varejo alimentar, supermercados, atacarejo, nós temos orientado os nossos clientes a fazer uma mudança na sua postura de gestão. Todos os dias eu tenho que acompanhar a tendência de crescimento das categorias, a tendência de queda das categorias. Senão, na prática, eu vou ter problemas com estoque, vou ter problemas com margem, vou ter problemas com venda. Gustavo, você tinha feito uma pergunta? Eu queria saber se alguém que está aqui participando com a gente hoje, nós estamos aí com 40 conexões aqui na sala, quem tem atacarejo, se alguém tem algum formato de loja de atacarejo, quiser compartilhar com a gente, Sebastião, por exemplo, comprador aqui do JM, pessoal que quiser contribuir, fica à vontade para a gente saber quem tem atacarejo aqui com a gente hoje aqui. Eu acho que tem alguns aí sim, Gustavo. Tem. Boa tarde. Eu sou Elza Suzana, do Supermercado Nordestão. Oi, Elza. Tudo bom? Tudo jóia. A gente tem tanto o supermercado como o atacado. No caso, o atacarejo, né? Mas, assim, eu não estou trabalhando dentro da empresa, eu sou só sócia da empresa. Mas eu vejo de tudo que ele falou, da questão da logística, da categoria, dessa distribuição, de acompanhar diariamente o gerenciamento por categoria, eu como cliente, indo nas lojas, eu já estou vendo essa mudança que está acontecendo. Esse cenário foi passado até, eu acho que um slide antes desse, um cunhado meu que mora nos Estados Unidos passou esse mesmo slide para a nossa família. Ou seja, já sabendo que ia ser, como ia estar essa situação da economia, que não é só no Brasil, é mundial. Muito forte. Exatamente. Obrigado pela participação, o pessoal fica à vontade. Alexandre, hoje nós temos, então, como ontem, atacarejo e supermercado na plateia. Temos que... Pois é. Os dois lados, hein? Isso é legal de ver, porque dá para dar dica para os dois lados, né? Exatamente. Vamos entender um pouco, gente, de como a gente pode trabalhar esse cenário de tal maneira que a gente consiga sustentabilidade para a performance do negócio nessa pós-pandemia, né? Então, eu queria trazer alguns exemplos do que aconteceu em outros países para a gente usar como experiência. Então, primeiro olhando para a China, né, os hipermercados caíram 15%, os supermercados também caíram 12%. Só que os pequenos supermercados, esses cresceram. Por que isso aconteceu? As pessoas não queriam aglomeração, as pessoas não queriam ter a perspectiva de grandes deslocamentos, e mesmo as lojas de supermercados, né, o autosserviço, ainda pareciam ser lojas razoavelmente grandes e com algum perigo de visita. Então, os consumidores passaram a consumir nas lojas mais próximas que dava, e normalmente são os supermercados pequenininhos, que estão por perto, e eles cresceram bastante, né? E no pós-quarentena, alguns comportamentos se mostraram bem interessantes. Primeiro, higiene e limpeza, né? Impulsionado por sabonetes e limpadores, eles estão apresentando crescimento permanente, contínuo, né? As pessoas estão mais sensíveis para o assunto limpeza. Produtos para cozinhar e guloseimas, com as pessoas em casa, nós tivemos um aumento de consumo desses itens. Acontece que com a saída da crise, né, mais grave, o que já aconteceu na China, eles tiveram redução nas vendas, causado justamente por esses itens, né? Aqueles itens de validade longa e produtos essenciais, eles tiveram a volta aos níveis anteriores. E aí, então, um comportamento já que se pode esperar. Produtos não essenciais, como condicionadores de cabelo e cremes, estão tendo uma recuperação muito mais lenta do que se esperava. Isso é o que está acontecendo na China. Na Espanha, já tem um cenário um pouco diferente. Vejam que cada país vai ver a sua situação se movimentando de forma diferente.
Então, lá na Espanha, vocês devem saber, os espanhóis adoram os tapas, né? Que são aquelas comidinhas em pequeniníssimas porções. Então, eles adoram, eles são do tipo que gosta mesmo de snack, né? Então, lá o que aconteceu? Café da manhã cresceu 108%, almoço e jantar 127% e os lanches 174%. Os lanches estiveram impulsionados pela categoria de snacking, né? Então, de fato, essa categoria ganhou mais relevância. As categorias desse grupo, né? Então, os chocolates em tablete cresceram 155%, o creme de cacau 156% e os biscoitos doces e salgados perto de 140%. Nesse movimento, a gente percebe que há uma mudança diferente, a cultura é diferente da cultura chinesa. Então, nós temos que olhar para esses aprendizados e tropicalizar, entender o que pode acontecer por aqui. E esse daqui é um cenário que a gente já está tirando no primeiro grupo aqui dos nossos clientes. Então, primeiro, o leite de longa-vida crescendo aí perto de 30%, 27,9%, 27%, 28%. E isso aqui muito foi impulsionado, gente, no Brasil, muito impulsionado por aumento de preço por parte da indústria. O leite foi um dos itens que mais cresceu o preço, né? Vocês devem ter acompanhado isso. Já aqui nós vemos alguns crescimentos reais mesmo. Então, produtos de limpeza 30%, açúcar quase 40%, né? Cuidados com o corpo perto de 40%, os vinhos, né? 60%, e aí vamos lá, né? Quem é que vai aguentar ficar em casa de coronavírus, aguentando o esposo, a esposa, né? Como dizem, vai ser fácil sair da quarentena, duro vai ser sair casado e no mesmo peso anterior, né? Então, os vinhos ajudaram nesse processo aqui. E os temperos cresceram 61%, né? Já as categorias que estão caindo. Então, nós vemos refrigerantes caindo, cervejas caindo em torno de 5% a 6%. Nós vimos casos, olha só como as coisas mudam, né? Nós vimos casos em Minas Gerais, onde houve aí perto de 40% de queda em Ambev e perto de 70% de queda em Coca-Cola. Estou falando isso pela boca dos que, de alguma forma, se manifestaram lá para clientes nossos, né? Aí os legumes e tubérculos perderam aí 8,66%, mas as folhagens cresceram. Então, o consumidor está trocando esses produtos por outros. A folhagem tem um apelo, normalmente, de saudabilidade, né? Parece que ela fala mais essa língua saudável. Então, as folhagens cresceram, enquanto os tubérculos e os legumes caíram um pouco. Perto de 12,47%, a queda de cuidados com o rosto, 26,71% com as flores e plantas, e aqui vai uma dica, muito cuidado com o Dia das Mães, muito cuidado, porque se flores e plantas estão caindo, a gente tem que ter precaução com relação às compras do que a gente vai fazer para o Dia das Mães. E, normalmente, a gente vende flores e plantas no Dia das Mães, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. E os pratos prontos cresceram aí 29%, perderam, né, vendas em 29%. Agora, vou falar a verdade, né? Se está todo mundo em casa, passa até a ser uma certa diversão cozinhar em conjunto, né? Bom, outros itens estão trazendo mudanças, estão sofrendo mudanças significativas. Então, por exemplo, as lâminas de barbear estão perdendo 21 milhões de ocasiões de uso. Ou seja, o consumidor está usando menos, portanto, vai comprar menos. Cuidado com o cabelo, 16, quase 17 milhões de ocasiões de uso a menos. Desodorantes e perfumes, 8,2 milhões. Então, assim, nós temos aí muita movimentação mesmo, né? É natural a gente ver mudança de comportamento. Agora, o grande ponto, gente, eu queria trazer aí uma perspectiva importante para isso, a gente tem que olhar mais para o que a gente vai fazer. Então, eu trouxe aqui algumas dicas a respeito de como se comportar e o que fazer daqui por diante. A primeira delas, eu queria lembrar a todos que a composição das nossas vendas é mais ou menos assim. Na curva A, eu tenho aproximadamente 50% das minhas vendas em valor. Só que isso acontece através de 3% do meu sortimento, normalmente. Então, eu tenho pouquíssimos itens com uma participação de vendas gigante. Lembra que eu disse que a tendência das marcas líderes perderem performance nesse momento é grande? Então, se a marca líder perde performance, a sua curva A vai mudar. A sua curva A vai deixar de ter esses itens. A grande questão é a seguinte, esses itens, eles podem até dar uma margem mais baixa, é normal. Eles dão mesmo uma margem mais baixa do que os outros itens de baixo giro ou médio giro.
Só que eles têm um volume muito expressivo. Então, assim, está cheio de cliente meu que reclama da Ambev, por exemplo. Mas eu tenho vários e vários clientes que são felicíssimos no relacionamento com a Ambev. E por que isso? Por uma questão muito simples. Eles aprenderam a operar com a Ambev, estão sabendo tratar. E aí, a grande questão nessa perspectiva é que, na minha dinâmica, na nossa dinâmica aqui, eu vou ter que saber equacionar de novo, né, a minha curva A, a minha curva B e a minha curva C. E aí o consumidor vai fazer o quê, gente? Ele vai querer uma categoria mais barata. Ele vai querer produtos mais baratos. Ele precisa ter, pelo menos, a sensação de estar comprando mais barato. Então, vamos entender como é que a gente pode fazer isso. Eu trouxe aqui quando a gente fala de pricing, isso é uma infinidade. Dá para fazer uma publicação com 3, 4 livros para falar de tudo que tem para falar sobre pricing. Mas eu trouxe uma das técnicas de pricing que é utilizada para ajustar a arquitetura de preço da categoria. Então, eu queria dividir aqui com vocês uma visão dessas para a gente ir adiante nessa conversa. Nesse caso, eu estou pegando uma categoria de azeites, né? E essa categoria de azeites, o líder é vendido por R$ 3,95. Né? R$ 13,95. A grande questão para nós aqui é que esse líder ele vai ter outros produtos na categoria. Então, vamos dar uma olhada numa dessas. Né? Olá. Essa categoria está formada por... Abaixo do preço do líder, eu tenho 3 itens. Isso foi proposital. Né? Como está demonstrado aqui do lado esquerdo, esperava-se que essa categoria, né, o desejo, a tática para essa categoria era que ela fosse posicionada como uma categoria premium. E nessa questão, a nossa grande discussão aqui é a seguinte. Para que ela seja premium, foi construída da seguinte maneira. Eu tenho 3 itens para baixo do preço do líder e eu tenho uma amplitude de preço, ou seja, do preço do líder para o mais barato, eu tenho aqui R$ 1,60. Quando eu olho para cima do preço do líder, eu tenho 6 itens com uma diferença que é praticamente 3 vezes o preço do líder. E nessa lógica, gente, a primeira coisa que fica clara para nós é que essa discussão está levando, esse formato está levando essa categoria a ser posicionada como premium. Quando a gente pensa em vocês, fechem os olhos, imagine que vocês estão na loja, de frente para essa categoria, e vocês estão vendo todos esses produtos que estão aqui expostos. Vocês têm a tendência de olharem para a categoria e verem muito mais produtos que são mais caros do que o líder, do que produtos que são mais baratos do que o líder. E isso tem um apelo muitíssimo interessante. Isso faz as pessoas aumentarem o valor agregado da sua compra da categoria, escolhendo itens mais caros. Eu estou ofertando itens, estou oferecendo itens mais caros, itens diferenciados, itens melhores. Então, eu abro a essa oportunidade. Quando eu monto a exposição tendendo a expor mais esses itens de valor agregado mais alto, naturalmente, eu abro uma perspectiva muito interessante para que eles sejam vendidos. Mas nós estamos num momento em que o consumidor vai estar mais sensível a preço. Como é que eu faço, Alexandre, para reduzir a percepção de preço dele, para melhorar a percepção de preço dele, sem que eu pegue o produto e mude a margem dele? Né? Como eu faço para fazer isso? Muito bem, vamos olhar para cá. Né? Nós temos aqui uma perspectiva, né, de mudança de posicionamento. E eu posso ter, então, eu posso ter um posicionamento premium, eu posso ter um posicionamento popular. Esse aqui é o posicionamento popular. Vamos dar uma olhada nele e ver como ele se comporta. Tá? E aí depois eu respondo uma pergunta aqui do pessoal que está querendo saber que tipo de loja deve utilizar, que tipo de posicionamento de categoria. Uma pergunta muito boa essa, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Agora eu estou mudando o posicionamento. Vejam, o produto líder continua no seu preço. Para cima dele, eu coloquei 3 itens. Para baixo, eu coloquei 6 itens. Veja, essa quantidade, 3 e 6, não é padrão, tá, gente? Cada categoria vai ser de um jeito e cada loja vai dispor de um espaço diferente de exposição e tudo mais. Então, não se apeguem a essa quantidade. Se apeguem ao conceito. Então, eu estou agora trabalhando com posicionamento popular. Vejam, aquele exercício de fechar os olhos e se imaginar na frente da gôndola,
está fazendo a gente entender agora o seguinte: esta categoria tem muito mais itens mais baratos do que o líder. É essa a mensagem que ela está passando. Isso dá um certo conforto para quem compra, ainda que ele prefira comprar o azeite de R$22, isso dá um conforto para quem compra. Ele se sente tendo a alternativa de comprar mais barato se ele quiser, né? Então, vejam, eu não alterei o preço de nenhum item. Eu não mexi na minha margem em nenhum item, mas eu recompus a categoria, a sua arquitetura, com preços diferentes, com uma lógica diferente de preço. Isso, por si só, é capaz de gerar a percepção que eu quero, dar mais giro e me manter conectado no momento de compra do consumidor, né? Então, respondendo à pergunta que foi feita, né? Qual tipo de loja deve utilizar cada um dos tipos de posicionamento da categoria? Eu vou dar uma boa ou má notícia. Isso é bem fácil de resolver. E essa é a notícia boa. E a notícia ruim é que eu não vou escolher o tipo de posicionamento de acordo com o tipo de loja. Porque dentro de uma loja popular, eu posso estar fazendo um movimento para que uma certa categoria sofra experimentação de itens mais caros, elevando, portanto, o seu ticket médio. Vou dar um exemplo para vocês. Uma loja popular deve ter uma categoria de cervejas especiais? Essa é uma boa pergunta. Sim, deve ter. A grande questão é que eu vou precisar montar uma categoria com um sortimento específico, com um sortimento adequado para aquele público de uma loja popular. Ao mesmo tempo, eu posso pegar uma categoria premium e colocar dentro de uma loja popular? Posso. Subindo o nível de sortimento, eu consigo fazer isso. Posso fazer ao contrário, Alexandre? Colocar uma categoria popular dentro de uma loja premium? Também posso. E aqui o que a gente vai ver é o seguinte: eu pego uma loja premium, sofisticada, só que na hora de eu olhar para uma certa categoria que eu sei que o consumidor é sensível a ela, por exemplo, eu trabalho com um posicionamento um pouquinho mais popular. E aí eu vou conseguir, através dessas categorias, por exemplo, fazer uma imagem de preço de tal maneira que eu acabei de dar desculpa que aquele consumidor que gosta da minha loja queria. Mas eu acho o produto XYZ barato lá na loja do cara, fulano. Não é tudo que é caro. Então, assim, existem... a perspectiva é muito mais que estratégia eu quero adotar para essa categoria do que tipo de loja essa perspectiva tem. Que tipo de loja eu tenho. E aí, sobra uma outra questão sobre isso. Mas, Alexandre, numa loja popular, eu não vou ter mais categorias com esse posicionamento popular? Sim, vai ter sim. Acontece que eu vejo muitas empresas trabalhando com uma lógica meio estranha. Por exemplo, você vê lá, ele tem um produto líder e ele tem só um mais caro. Eu posso manter um posicionamento popular, ainda que eu aumente um pouquinho aqui a quantidade de itens no sortimento, que tem um preço um pouquinho mais alto. Ainda que a categoria esteja com posicionamento popular, ou seja, mais itens para baixo do líder e uma amplitude de preço para baixo generosa. Então, na prática, eu vou precisar olhar mais para a estratégia que eu quero para aquela loja do que para o perfil da loja especificamente, guardando as devidas proporções. Numa loja popular, se eu colocar como tem no Santa Luzia, em São Paulo, que muitos de vocês devem conhecer, se eu colocar lá naquela loja, no Santa Luzia, um azeite de R$600, vai ser pitoresco, mas vai ter gente que vai comprar. Ou seja, tem função. Se eu pegar uma loja popular e colocar um azeite de R$600, vai ser uma estupidez. Eu vou estar falando uma linguagem completamente diferente do meu consumidor. Então, voltando, foque na estratégia. Nas lojas populares, você talvez precise tomar um pouco de cuidado com o que você coloca para cima do líder, mesmo na categoria, no posicionamento premium. Então, guardando essa perspectiva, você tende a não ter problemas, ok? Vamos lá. Mais perguntas? Pode ir mandando aí, gente. Vamos tocando.
o que acontece com... Só voltar uma coisinha aqui para fechar esse tema. Na lógica relativa a este aspecto específico do pricing, olha, eu já passei com a R Dias por muitos problemas da economia. Mesmo nos momentos mais difíceis da economia, implementando corretamente as técnicas de pricing, nós sempre conseguimos ganhos superiores a 1 ponto percentual na margem, fazendo a otimização dos preços. Mas sempre a otimização levando em consideração a realidade do momento e da empresa e do público consumidor e da loja. Né? Então, eu ouvi uma pessoa falando outro dia, o consumidor está sensível a preço, não é hora de pensar em price. Nossa, exatamente o contrário. É hora de eu usar as técnicas de pricing, essa é apenas uma delas, são muitas outras, usar as técnicas de pricing para melhorar a percepção de preço do consumidor e fazer os nossos produtos girar mais. Acertar bem o preço nesse momento é absolutamente fundamental. Tá? Alexandre, esse é o ponto que eu queria fechar aqui nesse assunto. Pois não. Legal. Tá. Vamos aproveitar aqui, eu vou liberar aqui alguém, a Regiane quer falar. Regiane, fica à vontade. Eu pedi licença para falar depois dela. Pois não, perfeito, Regiane. Olá, Boa tarde, Regiane. Boa tarde, estão me ouvindo? Perfeitamente. De que empresa você é, Regiane? Eu sou do G-Agora, Supermercados, do Grupo Rede Mais. Perfeito. Assim, conforme você falou, eu observei que justamente assim, essa questão de preço. Muitas pessoas buscam preço, mas ultimamente com a pandemia, eu consegui observar que as pessoas não estão preocupadas, apesar da situação financeira difícil, mas elas estão mais preocupadas em garantir o mantimento delas do que mesmo o preço. É tanto que a gente não está tendo muita oferta de fruta e verdura, os preços não estão baixos, e mesmo assim a gente consegue vender, a gente vê o fluxo de venda, as pessoas comprando. Então, assim, eu acabo vendo que pela questão deles não quererem demorar muito no supermercado, eles acabam tendo de pegar o produto, de não escolher por preço, e sim porque ele quer aquele produto e pega e vai embora. Eu acho que isso não impactou muito, não. Cada uma das regiões do Brasil está vivenciando... Peraí, só um detalhe. Cada uma das regiões do Brasil está vivenciando um ritmo diferente e um momento diferente. As primeiras a serem impactadas foram as grandes metrópoles, aquelas onde a quantidade de população é muito grande, e, na sequência, as lojas do interior. Então, assim, alguns estados estão sendo mais impactados do que outros e alguns estão com um tempo de defasagem em termos de impacto. Então, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que alguns movimentos que você vivencia agora, outros estados já vivenciaram. E pode ser o contrário, que alguns estados estejam vivenciando processos, movimentos que você só vai vivenciar daqui a algum tempo. Essa é a primeira questão. E a segunda é que isso que eu estou falando está muito relacionado ao que nós esperamos que vai acontecer no pós-pandemia. Ou seja, são aspectos para que a gente se prepare, para que cada varejista se prepare para um movimento que tende a acontecer. Hoje, isso pode estar acontecendo porque as pessoas talvez ainda não tenham caído a ficha do tamanho da encrenca. Mas só para você ter uma ideia, Jane, aqui em São Paulo, está todo mundo naquele frenesi querendo ir para a rua, diminuindo a quarentena e tudo mais. Todos os meus amigos médicos, todos os que eu conheço que têm algum conhecimento técnico sobre esse assunto, estão dizendo que a coisa aqui ainda vai estourar. Ou seja, o problema ainda vai aparecer em termos de aquela hora que rampa, né, que cresce a quantidade de infecções, crise, problema, pessoas mortas e tudo mais. Então, o Brasil está vivenciando movimentos diferentes, estado por estado. E esse foco está mais direcionado àquilo que nós acreditamos que tenda a acontecer. Né? Exatamente, eu queria complementar isso, porque essa é a minha preocupação, a arquitetura de preço que a gente está visualizando no futuro, ela faz sentido a partir do momento que a gente começar a vivenciar o pós-quarentena, né? Porque hoje a gente ainda está vivendo um momento de evolução da curva em muitos estados. Alguns estados mais, outros estados menos. E aqui, por exemplo, em Minas Gerais,
acontecendo exatamente o que ela falou. A gente está entrando nas lojas com máscara, obrigatoriamente com máscara, e as pessoas querem entrar e sair sem se preocupar. Mas, no futuro, vamos olhar para o segundo semestre, quando isso já voltar ao normal e a gente vencer mais uma crise, as pessoas vão estar com a sombra do desemprego, né, como o Alexandre falou, em vários estágios, e a retenção da economia e a retenção do gasto familiar vai levar a sensibilidade do preço do consumidor. E aí, neste momento, eles vão estar mais factíveis a olhar a gôndola e procurar produtos substitutos, produtos mais baratos, para repor aí a perda salarial ou o risco da perda salarial que vai estar assombrando a todos. Mas o Eugênio queria falar também, né, Eugênio? Eu também sou da Rede Mais, sou diretor executivo. Veja bem, a gente que está na área, né, de supermercados há tantos anos, nós vivenciamos momentos da economia muito, muito distintos, né? Na época dos produtos genéricos, das marcas próprias, dos produtos baratos, que Alexandre até citou a experiência da Coca-Cola e da Dolly, a razão principal era a inflação, né? As pessoas buscavam produtos mais baratos porque realmente você, no final de cada mês, tinha 30% de defasagem do valor do seu salário, então todo mundo procurava fazer compra de mês, procurava se estocar e procurava realmente as alternativas mais em conta. A gente vive uma realidade econômica bem diferente hoje, a inflação está bastante controlada. No entanto, a gente não pode negar que essa é a grande bola de cristal que a gente está com ela na mão, né? Como vai ser pós-pandemia, né? Será que as pessoas, com a redução de o nível de desemprego aumentando agora, a notícia dessa semana que pós-pandemia, pós-início da pandemia, mais 1 milhão de desempregados. Então, o nível de desemprego em alta, o nível de renda em baixa, certamente deverá proporcionar a busca por produtos mais baratos. Eu acho que essa é uma tendência que a gente tem que ficar muito atento, né? Eu acho que as indústrias, principalmente as grandes indústrias, já estão se preocupando em estudar os seus produtos, seus mixes de produtos e tal. Nós que somos lojas de vizinhança, temos esse privilégio de, digamos assim, de vencermos as crises, porque o nosso modelo é um modelo que se encaixa na crise, fora da crise, ele sempre tem um espaço que é bem interessante. A gente tem falado muito sobre olhar o chão de loja, né? É muito importante a gente estar vivendo o dia a dia da loja, até porque, mesmo sendo lojas de vizinhança, as lojas de interior, as lojas da capital em bairros diferentes, elas podem ter tipos de comportamentos de consumo diferentes. Então, a gente tem recomendado e tem procurado estar muito atento a essa verificação. Se nós vamos precisar ir substituindo produtos, quais as categorias que, de fato, estão sofrendo ou vão sofrer, quais as categorias que vão crescer em função das mudanças, porque não há uma coisa que eu acho que não há nenhuma dúvida, né, que vai haver uma grande mudança de conceitos, né, mudança em todos os sentidos. A questão da higiene vai passar a ser algo muito mais representativo, a questão do uso de materiais de proteção vai ser, eu tenho dito assim, no dia que passar a pandemia, qualquer gripe, nós vamos usar máscara, porque passa a ser uma coisa bem da rotina de todo mundo. Então, assim, a mudança, por exemplo, a gente está aqui hoje fazendo essa videoconferência, quanto nós fazíamos disso? Hoje nós estamos praticamente trabalhando por esse sistema e ele deve permanecer, entendeu como é? A relação comercial, eu estava dizendo para a minha equipe hoje, a gente vai fazer uma mudança de escritório, vai ficar mais compacto. Eu disse, olha, nós vamos usar essa ferramenta, nós vamos estar fazendo na época da inflação, hoje ele vai se tornar mais importante ainda. E há uma coisa que eu queria chamar muita atenção, que a gente vai ter que ter um cuidado muito grande, que é a avaliação dos nossos gerenciamentos de categoria, né? Porque cada vez mais a gente vai ter que estar mais atento a estoques desnecessários, participação em gôndola de muito produto repetido, que não representa variedade, representa muito mais duplicidade do que variedade, e o fortalecimento dessas marcas. Eu tenho esse sentimento. Agora, todos nós estamos interrogativos, né? A gente precisa esperar para ver, de fato, esperar não, a gente tem que se preparar para não deixar ser surpreendido amanhã, porque essas mudanças, com certeza, elas vão vir. Exatamente. Isso é o que a gente Sabe fala. Eugênio, eu concordo, o nosso tom é exatamente esse. Nós temos experimentado uma situação muito curiosa. Desde quando começou a quarentena, nós temos feito reuniões diárias com as equipes comerciais, equipes de todo tipo dos nossos clientes, mantendo a execução dos projetos que a gente opera, né? Então, as pessoas não aceitavam antes fazer reunião dessa maneira, né? E agora elas pedem.
né? Então, esse é um comportamento que já está mudando bastante. Eu acho que nós vamos sair dessa estrutura, desse momento de coronavírus, muito mudados em uma série de aspectos. A minha grande preocupação nesse momento é que os varejistas, muitos varejistas estão olhando para o cenário e estão fazendo uma leitura que tem me preocupado. Então, uma das questões que tem me preocupado é essa aqui, ó. Eu tenho visto muito varejista fazendo redução de despesa. E posso dizer a vocês o seguinte: redução de despesa é bem-vinda todo dia, tá? Todo dia, a vida inteira, eternamente. No entanto, eu já tive que corrigir mudanças que foram feitas. Eu já tive que pegar cliente nosso que fez uma redução de despesa, depois veio nos contar, e reverter a redução de despesa que ele tinha feito porque ele tinha cortado no lugar errado, né? Então, quando você está, por exemplo, à frente de uma rede, na posição de diretor executivo, você também deve ver muito varejista em polvorosa por aí, né? Acontece que, na hora de olhar para assuntos dessa natureza, eu preciso descer um detalhe, eu preciso fazer isso de uma forma coerente para não gerar problemas críticos. O jeito que nós temos para passar por essa pandemia é garantindo um bom nível de serviço para o consumidor. Porque se ele vai ser menos fiel às lojas, menos fiel às marcas, veja, eu preciso que ele seja fiel à minha loja. Então, eu tenho que entregar mais serviço para ele. Eu tenho que fazer algo maior e melhor para ele. E isso é absolutamente incompatível com as empresas que saem de qualquer jeito cortando despesa, né? Então, a minha grande preocupação todos os dias a gente vê essa movimentação de gente no varejo querendo cortar, né? Querendo cortar as suas despesas. Eu acho isso absolutamente coerente. Mas em que patamar? Em que nível? Que tipo de despesa eu devo cortar? Que tipo de despesa eu não devo cortar? Então, assim, eu trouxe aqui uma referência para vocês. As empresas que hoje têm despesa operacional acima de 18,5, normalmente são empresas que estão com o seu nível de despesa muito alto. Entre 18,5 e 19,5 é aceitável de acordo com a região onde essa empresa está. Porque, eu vou dar uma diferença para vocês. No Rio Grande do Sul, eu tenho cliente praticando 32% de margem. Dá para praticar 32% aí, Eugênio? Pois é. Então, por que eu estou falando isso? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, as margens precisam ser maiores. Por quê? O giro por metro quadrado de loja é menor. Então, como ele tem menos giro, todo o mercado se adaptou com um patamar de margem suficiente para pagar as contas e deixar lucro. Então, lá, você tem uma situação que ela é tratada em função de um cenário local. Eu tenho cliente em São Paulo fazendo 4% de lucro líquido, tá? 4% de lucro líquido com 22,5% de margem. Então, são situações específicas diferentes, cada região tem um comportamento. Mas o fato é, se a sua despesa operacional for maior que 18,5%, já fique preocupado. Se ela estiver entre 18,5% e 19,5%, você não está no fim do mundo. Mas se ela for maior que 19,5%, você precisa parar para olhar. E aí entra o cuidado. Só se faz redução de pessoal, gente, com ganho de produtividade, tá? Porque, senão, redução de pessoal pode ser balela. Redução de pessoal só com ganho de produtividade. Porque assim você não perde o nível de serviço, continua competitivo e vai adiante. Eu queria aproveitar esse momento aqui para falar de uma coisa curiosa. E, como o Gustavo disse, né, nós temos aí participantes que têm atacarejo, participantes que têm varejo. Então, eu quero falar dos dois agora. Tirou, Alexandre, eu tinha até desbloqueado o microfone para te lembrar disso, para a gente falar um pouquinho das despesas diferentes do formato de loja, né? Exatamente. Vamos olhar um pouco para essa questão, porque ela tem um apelo muito grande quando a gente se fala de despesa. Todos os nossos... Bom, duas coisas curiosas estão acontecendo. Quando nós começamos o coronavírus, a R. Dias tinha uma quantidade de projetos para entrar super alta. Assim, estavam indo de vento em popa, todo ano a gente tem crescido bastante e tal,
E a gente estava andando super bem com uma quantidade de novos projetos alta. De repente, todo mundo assustou e deu aquela parada. Bom, os nossos clientes se mantiveram, as coisas estão andando e tal, mas os novos projetos, as pessoas ficaram com receio. E no meu ponto de vista, a gente só voltaria a falar de novos projetos com novos clientes lá, sei lá, uns 3 meses depois da pandemia, quando tudo acabasse, as pessoas estivessem tranquilas, todo mundo na rua e tudo mais. Só que aconteceu uma coisa diferente. Num certo momento, aquelas empresas que tinham segurado um pouco a conversa voltaram a se movimentar, e chamando, e chamando, e chamando. O que nós estamos recebendo? Pedidos para redução de despesa, pedidos para melhoria da área comercial, aprimoramento da área comercial. E aí, o que está por trás disso? Da área comercial, o pedido está relacionado a eu preciso ser mais competitivo, porque uma hora isso acaba e vai dar pau. O mercado vai ficar mais apertado, né? E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê o seguinte: o mercado vai ficar mais apertado? Vai. Você quer melhorar a sua competitividade? Quero. Beleza, vamos fazer isso, e tem muito como fazer isso pela área comercial. No entanto, gente, tem uma questão aí que é: se você não tiver despesas operacionais coerentes, não tem competitividade que resolva. A gente tem conseguido melhorar o resultado de empresas independente de mexer nas despesas. Mas tem muito caso que o problema está na despesa, então tem que olhar direitinho isso aí. Por exemplo, eu falei lá do atacarejo e do varejo, né? Lembra que eu falei de atacarejo raiz? Pois é. Atacarejo raiz, gente, é aquele que tem um índice de despesa abaixo de 15%. Simples assim. Sendo 15%, perdão, que tem um índice de despesa perto de 9%. Porque sendo 9% a despesa, ele pode até praticar margens entre 13% e 14,5% de despesa, de margem. Estou fazendo confusão com os dois aí. Então, 9% de despesa, 13% a 14% de margem. E esse vai ser atacarejo raiz. Agora, o que acontece com o atacarejo quando ele começa a colocar perecíveis? Bom, se vai colocar perecíveis, ele vai aumentar a despesa com a cadeia de frio. Primeiro, aumenta o investimento. Então, a depreciação já é maior. Segundo, ele aumenta a despesa operacional, porque a cadeia de frio vai causar mais despesa com energia elétrica, mais despesa com pessoal e mais despesa com energia elétrica, por exemplo, lá nas câmaras, nas ilhas e tudo mais. Então, sem contar que mais perecíveis trazem mais perdas e quebras. Portanto, tudo isso, as despesas fazem com que os perecíveis fazem com que as despesas do atacarejo sejam maiores. As perdas exigem que as margens do atacarejo sejam maiores. Quando o atacarejo tem despesa alta e quebra alta, ele é obrigado a colocar uma margem mais alta. Colocando a margem mais alta, ele chega perto do preço do varejo. Pode ainda ter uma diferença? Sim, vai ter alguma diferença ainda. Mas a diferença começa a não valer a pena em todos os casos. E tem consumidor que começa a olhar e fala assim: o preço é tão parecido, prefiro ir lá do ladinho da minha casa, loja menor, que tem serviço e tudo mais. E o varejo? Né? O varejo, ele tem lá uma visão diferente para serviços. O varejo tem que pôr serviço. Ele tem que ser otimizado, mas tem que pôr serviço. E aí entra a seguinte questão: se o varejo tiver um nível de serviço alto, ele consegue atrair o consumidor. Entre outras coisas, com os perecíveis. Porque funciona assim, gente. Você pode até falar que você tem uma loja de atacarejo e tem perecíveis, tá? Mas se tem perecíveis, tem fatiado, tem açougue fatiado, tem FLV manipulado, a sua despesa é mais alta. Então, talvez você tenha algo que se encaminhe, que se aproxime de um hipermercado com pegada de atacado. Vamos lá. Se você está no varejo e quer se proteger do atacarejo, qual é o teu caminho? Vocês devem conhecer a história do Drácula, certo? Então, para o Drácula, as coisas funcionam assim. Quanto mais alho e quanto mais crucifixo tiver, mais longe ele tem que ficar, porque senão ele se dá mal, não é assim? Então, toda vez que tiver alho e crucifixo, o Drácula tem que fugir. Perfeito. Se proteja com alho e crucifixo, que ele foge. Ok?
Pense no Drácula como um atacarejo. Toda vez que o atacarejo chega perto dos perecíveis, ele está chegando, é o Drácula chegando perto do alho e chegando perto do crucifixo. Ele tem que correr, senão ele deixa de ser atacarejo, deixa de ter diferencial competitivo. Então, como é que você se dá bem competindo com o atacarejo? Aumenta seu nível de serviço, melhora a sua operação de perecíveis e aumenta a participação de perecíveis. É assim que você faz. Com isso, eu tenho um cliente hoje que tem perto de 60% de participação de perecíveis no varejo. A gente conseguiu fazer isso a duras penas, conseguimos estruturar, organizar, e assim, tem uma quantidade enorme, enorme de oportunidades quando você faz isso. Muita coisa muda. Eu quero mostrar para vocês uma outra pegada, já olhando pelo aspecto financeiro, de como essas coisas podem mudar. Né? Alexandre, aproveitando, pois não, tem aquela pergunta que eu te passei agora há pouco, eu acho que você pode concluir essa resposta perguntando se o consumidor está procurando custo-benefício, né? Eu acho que está um pouquinho exatamente do que você está falando, né? Porque eu tenho custo-benefício de serviço de um lado, preço do outro, e isso complementa aí a visão do consumidor no posicionamento mercadológico de cada uma das lojas, né? Basicamente é o seguinte, o consumidor não escolhe uma loja por preço. Por mais que você possa dizer isso, eu discordo redondamente e tenho enorme quantidade de casos que mostram o contrário. Então, isso posto, então o que é que faz o consumidor escolher uma loja? É o nível de serviço. O que é o nível de serviço? É a estrutura da loja, seus equipamentos, facilidade de acesso, iluminação e ambiente, sortimento, ausência de ruptura e tudo mais. Atendimento, uma série de quesitos aí. São mais de 150 critérios diferentes que fazem o consumidor fazer a escolha, definir o nível de serviço. Só que o consumidor, o que ele faz? Ele escolhe preço. Ele escolhe o que o Gustavo chamou ali de custo-benefício. O custo-benefício é o nível de serviço de um lado e o preço que você cobra por isso. Essa balança tem que ter equilíbrio. Se você não dá serviço, você tem que reduzir preço. Se você dá muito serviço, você pode aumentar seu preço. Naturalmente, eu estou simplificando a história, mas tem uma janela, entre aspas, que o consumidor permite que você suba ou baixe seu preço. Né? E aí, o grande negócio é esse. O consumidor está atrás de custo-benefício. Com o custo-benefício, ele escolhe a sua loja. Portanto, primeiro ele olha o benefício para depois olhar o custo. Essa dinâmica faz com que a sua loja seja vencedora, campeã e seja atrativa para o consumidor. Bem, além disso tudo, né, gente? O momento que nós estamos para viver, com desemprego em alta e mudanças na dinâmica das categorias, dinâmica comercial, causadas pela mudança dos hábitos de compra, que por sua vez causada pelo desemprego, nós precisamos operar a área comercial de uma forma mais eficiente. Mas eu não estou focado agora no que eu vou falar, especificamente na área comercial. Estou focado num outro aspecto, na liquidez. Então, o nome do jogo, em momentos de turbulência, chama-se liquidez. Ou seja, a empresa tem que fazer uma gestão de capital de giro apropriada. Ou seja, eu tenho que ter caixa sobrando. Por que eu estou falando disso, gente? Qualquer oscilação, eu vou falar para vocês de um caso. Um cliente nosso, num estado do Sul, teve uma enorme loja atacarejo, uma das maiores do país, que entrou do lado dele. Ele tinha 6 lojas numa cidade e outras lojas espalhadas. As lojas daquela cidade perderam 26% das vendas. Imagine sobreviver e operar com 26% a menos de venda. Como se não bastasse, a cidade mudou seu comportamento de compra, passando a comprar alguns itens lá nessa loja nova, nesse atacarejo novo. E o que aconteceu na prática é que o comercial se perdeu. Então, o cenário que ele vivenciou naquele momento é um cenário que qualquer um de nós no varejo pode vivenciar. E aí, a grande questão é que, numa hora dessas, a gente precisa estar com o pé no chão e saber como lidar com as coisas. O principal aspecto nesse sentido é justamente ter controle financeiro apropriado. O que eu estou chamando de controle financeiro? É assim, gente, lucro líquido é importante, fundamental. Só que quem quebra uma empresa não é o lucro líquido. Quem quebra uma empresa é justamente o fluxo de caixa.
Por que isso? Eu vi que tem umas 2 ou 3 indústrias aí participando, né? Se alguém quiser se manifestar sobre isso, depois pode. Lá na salinha dos vendedores, né, na antessala do comercial, estão lá os vendedores conversando. E eles sempre trocam muitas ideias. E naquela sala, um dos vendedores pode soltar uma bomba. Imagine a seguinte situação. Você atrasou um boleto. Ninguém fala nada, ninguém se preocupa com isso. Você atrasou 2 vezes um boleto. Na terceira vez, isso se torna repetitivo, o vendedor começa a ficar esperto porque ele foi alertado lá pelo financeiro. Esse cliente está atrasando o boleto. O que ele faz? Nessa sala dos vendedores, ele pergunta para o vendedor do lado, e aí, estão pagando os seus boletos em dia? Meus amigos, minhas amigas, se por acaso o vendedor que foi questionado responder, não, estão atrasando, todos os outros 10 vendedores que estão na sala vão ouvir a mesma coisa. Cada um deles faz uma anotação. Já passa um WhatsApp lá para o financeiro dizendo, fulano de tal está atrasando o boleto, fulano de tal está com problema, para lá. Na hora vão reduzir o crédito, vão começar a cortar pedido. E quando acontece isso, se a situação estava delicada, eu começo a ter ruptura por não fornecimento dessas indústrias, desses fornecedores. O que acontece quando eu tenho ruptura? Eu perco venda. Qual é o primeiro impacto que eu recebo? É o impacto da venda à vista, que eu receberia hoje. Hoje eu estou recebendo pela venda de hoje, sei lá, metade da venda, por exemplo, que o resto é a prazo, e essa venda vem menor. Então, eu já atraso mais, isso intensifica o processo. Outros vendedores falam, outros fornecedores param de fornecer ou reduzem o fornecimento, e no final das contas, eu entro numa espiral negativa e daqui a pouquinho eu quebro. E é por isso que o caixa é que quebra uma empresa. Então, eu trouxe aqui para vocês um ponto de atenção para que vocês olhem para dentro de casa sobre o ponto de vista financeiro. Mesmo que você não seja do financeiro. Isso aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, é um exemplo de um fluxo de caixa de uma empresa. É um fluxo de caixa antigo, mas é um exemplo muito didático. Então, eu gosto de mostrar esse exemplo porque ele é fenomenalmente claro. Essas linhas vermelhas, elas mostram o pagamento a fornecedores, tá? Notem como elas se distanciam das linhas azuis, que são a receita por vendas. Quando isso acontece, olha o que acontece com o saldo de caixa. Gente, quando isso aqui acontece, não tem financeiro que fique feliz quando eu vejo um caixa desse jeito. Mesmo que a empresa seja capitalizada e tenha dinheiro, eu estou forçando a empresa a manter parado no caixa da empresa, sem necessidade, sem gerar mais retorno, uma quantidade muito grande de dinheiro. Com isso acontecendo, na prática, eu posso criar problemas enormes para a empresa. Vamos entender como isso acontece. Tá? Então, eu tenho aqui o que a gente chama de análise de ciclo financeiro. Esse ciclo financeiro, eu tenho aqui, giro de estoque, 26 dias. Eu tenho prazo de pagamento, prazo médio de pagamento a fornecedores, 31 dias. E o prazo médio de recebimento das vendas, em torno de 14. Ou seja, mais ou menos metade eu recebo à vista e mais ou menos metade eu recebo a prazo. Com essa dinâmica, o que acontece na prática? Eu tenho um resultante. Então, eu pego lá minha rotação de estoque, meu giro de estoque de 26 dias, acrescento o meu recebimento de vendas de 14 e tiro o pagamento a fornecedores de 31 dias. Isso gera uma necessidade de capital de giro de 9 dias. Ou seja, eu estou, durante 9 dias, financiando as compras. O que acontece com isso, gente? Isso aqui é dinheiro que eu tenho que empregar. Você quer saber, eu falei daquela situação de quando uma empresa quebra. A maioria das vezes as empresas quebram. Na maioria das vezes as empresas quebram quando elas estão crescendo. E aí o empresário fica super assustado, porque ele vende mais e ele vai no caixa no dia seguinte e está faltando dinheiro. Aí no dia seguinte ele vende ainda mais e está faltando mais dinheiro. Por que isso? Porque junto com as vendas que crescem, cresce também a minha necessidade de capital de giro. Peguem o seguinte exemplo. Se a sua empresa fatura, hipoteticamente, tá? Só para facilitar os cálculos, 30 milhões de reais por mês. Eu pego os 30 milhões, divido por 30, que são 30 dias do mês, e multiplico por 9, que é a resultante desse caso aqui. Então, essa empresa, ela tem 9 milhões de reais de capital de giro empregado no negócio, para que o negócio possa operar, para girar. O mais comum é a gente encontrar empresas que não têm 9.
mas que tem 18, 19 dias de ciclo financeiro. Então, com essa perspectiva, o que acontece na prática? Se cada dia é 1 milhão, essa empresa tem, por exemplo, 18 milhões de reais em capital de giro empregado no negócio. Agora, vamos fazer um exercício. 18, certo? Muito bem. Imagine que ela vai lá e tire 4 ou 5 dias daqui, 2, 3 dias, 18 milhões. A diferença, gente, é de 12 milhões. Se você tem lojas na média de 1.000 metros quadrados, quantas lojas eu poderia abrir se eu colocar 12 milhões de reais nessa expansão? Se eu não comprar o prédio, provavelmente 2 lojas. Lojas boas, tá? E com 6 milhões, se eu não comprar o prédio, se eu tiver uma locação, eu provavelmente vou conseguir uns 1.400 metros quadrados ou 1.500. Então, gente, pensem bem nisso. Estou falando de ajustar as compras e ajustar o prazo médio de pagamento. E, às vezes, ajustar um pouquinho o prazo médio de recebimento. Então, nós estamos falando de uma situação de altíssima simplicidade para ser resolvida. Só que a empresa está com 12 milhões de reais parado no caixa. Detalhe, não é que ela está parada no caixa, ela precisa desses 12 milhões porque ela está com o seu setup comercial errado. Imaginem isso. Vamos olhar para isso de uma forma bem simplificada. Nós criamos aqui uma tabela para mostrar para vocês como isso pode ser simples, né? Nesse caso, vocês estão vendo aí, eu tenho a categoria de autos e ferramentas, ela tem 29,7, praticamente 30 dias de prazo médio de pagamento a fornecedores, com 87 dias de estoque. E isso está gerando 57,8, quase 58 dias de tesouraria negativa. O que significa isso? Desses 87 dias de estoque que você tem, 57,8 é você que está bancando. É você que está pagando. É o seu capital de giro que está empregado. Ah, Alexandre. Poxa, mas essa categoria aí, Alexandre, ela é tão pouco representativa, né? Olha bem. Ok, concordo com você. Ela é pouco representativa. Vamos escolher uma mais representativa, então? Vamos escolher uma aqui. Tá boa essa aqui, ó. Higiene e limpeza tem 8% de participação, enquanto ferramentas tem 0,6%. 8%. Eu estou falando de 22 dias de prazo médio de pagamento com 68 dias de estoque. 46 dias desse estoque é você que está pagando. Não está sendo financiado pela indústria, é você que paga. E aí entra um problema. Isso aqui vai puxando dinheiro, vai sugando dinheiro do seu caixa. Vamos fazer um cálculo aqui. Se ao invés, cadê a categoria? Está aqui, ó, que é higiene e limpeza. Se ao invés de 22,2 dias de prazo médio de pagamento, você tivesse 28, você estaria aumentando em 6 dias o seu prazo médio de pagamento. Se você tiver aqui aumentando em 6 dias, aqui você foi para 33 dias de tesouraria negativa. Guarda esse número. Eu tenho 61 dias e meio de estoque de higiene e limpeza. Gente, quanto tempo eu preciso ter de higiene e limpeza no estoque? Fornecedor, na imensa maioria das vezes, me abastece a cada 15 ou 20, 25 dias. Se eu tiver 35 dias de cobertura de estoque na média nessa categoria, eu provavelmente vou estar bem coberto. Só que 35 dias é diferente de 68. Eu tiraria daqui 30 dias nessa circunstância. Se eu tirar 30, 33 dias, cadê? Aqui, ó, do 61. Se eu tirar 30 dias desse 61, vocês lembram quando eu estava aqui? 33, né? Depois de ter ajustado o prazo de pagamento. Agora, eu estou apenas com 3 dias de tesouraria negativa. Pegue a categoria de higiene e limpeza, veja quanto ela vende por mês, divide por 30 e multiplica por 3 dias. É isso que você tem de necessidade de capital de giro para operar essa categoria. E brincando, dependendo de como for, talvez você pudesse ter menos. Vamos ver uma categoria maior. Olha aqui, ó. 15,6% de participação. Essa aqui é grande, ó. Seca. A mercearia seca, 24 dias de pagamento. 48 dias, 49 dias de estoque. Está dando 24 negativo. Gente, vocês precisam ter quase 50 dias de estoque de mercearia seca? Alguém de vocês precisa? E olha que Natal, né, a região, o Rio Grande do Norte,
como nós estamos falando, a maioria do pessoal aí, não está numa malha logística super eficiente. Mesmo assim, você precisaria ter todo esse estoque, né, de seca, 50 dias? Provavelmente não. Então, sob esse ponto de vista, será que eu precisaria ter uma categoria de 16% de representatividade me roubando toda essa tesouraria negativa? Não precisaria. Então, tem muito ajuste aqui para fazer para você ganhar mais liquidez, ter mais liberdade em caixa. Agora, lembra que eu falei para vocês lá atrás que se você quer operar bem o negócio, aposte em perecíveis, se você quer mudar, concorrer melhor com o atacarejo, aposte em perecíveis, olha só. Açougue, 20 dias de tesouraria positiva. FLV, 27 dias de tesouraria positiva. Né? Perecíveis no autosserviço, 7 dias positiva. Aí eu tenho padaria, 16,9. Peixaria, 22. Ou seja, vocês notaram que todos os perecíveis dão tesouraria positiva? E que os perecíveis mais críticos, e o restante, nesta empresa especificamente, está dando tudo tesouraria negativa? Então, gente, se vocês operarem melhor as outras categorias e apostarem fortemente em perecíveis, além de vocês se protegerem do Drácula, vocês ainda têm capacidade de melhorar a condição de caixa de vocês. Vocês vão precisar de muito menos capital de giro. Provavelmente essa empresa vai deixar de ser uma empresa de 18 dias de necessidade de capital de giro para uma empresa perto de 6. Então, a diferença é colossal. E para você saber quanto isso significa, basta você pegar a sua venda, dividir por 30 e multiplicar por essas quantidades que eu falei. 18 ou 6. E aí você vai saber quanto de capital de giro você pode liberar. Vocês querem saber da maior? E essa é uma curiosidade importante. Nós temos conhecimento de uma infinidade de empresas que têm endividamento alto, devem para o banco e têm uma geração de tesouraria negativa. A hora que a gente vai para a empresa e ela quer resolver o seu problema de financiamento, ela nos pede para ajudar na negociação com fornecedores. Né? E a gente olha para a história e fala assim, não, peraí. Ela nos pede para ajudar na negociação com os bancos, porque ela não está conseguindo aguentar o financiamento. Aí a gente olha para a situação e fala assim, não é com o banco que você tem que conversar não, seu filho. Nós temos aqui que conversar com o nosso comercial, fazer um plano de ação e chamar os fornecedores para trocar uma ideia, para conversar sério, porque eles estão causando um desequilíbrio no nosso negócio. E eu posso resolver o seu problema de financiamento, de endividamento, operando melhor o comercial. Se tem empresa que tem 6, 5 dias de capital de giro empregado, por que você tem 18? Então, assim, o endividamento vai ser complicado mesmo, ele vai te trazer problemas. Né? Então, esse cenário, gente, estou abordando, eu sei que o nosso tempo aqui é curto, inclusive a gente começou aí uns 15 minutinhos depois das 4, né, Gustavo? Isso. E eu estou usando mais uns 5 ou 7 minutinhos aqui que nós temos para gordurinha, tá? Alexandre. Mas eu reforço a importância de olhar para isso. Pois não, Gustavo? Vamos só aproveitar e ver uma opinião aqui do Geraldo Júnior, lá do Bom Dia Supermercado, Geraldo. Tudo bem? Oi, Geraldo? Eu acho que ele não está. Acho que ele não está olhando. Vamos lá. Nós temos condições nesse cenário dentro da área financeira com perspectivas bastante diferenciadas. O ponto é, gente, seja lá o que vai acontecer, seja lá o impacto que isso vai causar, a grande perspectiva para nós aqui nesse momento é que nós temos que ser eficientes. E a eficiência não é uma característica de empresas grandes, é uma característica de boas empresas. O que nós temos que fazer aqui, de fato, é trabalhar fortemente para que a empresa seja eficiente. É trabalhar fortemente para que o comercial possa fazer movimentos, para que a operação possa operar bem. Vamos aí, Gustavo. Irmão, Gustavo. Oi? Vamos lá. Vamos fazer
um resumão aqui da situação, do que nós conversamos até agora. Na prática, pessoal, nós temos várias questões a serem tratadas, né? De tudo que nós falamos aqui, a primeira questão é o cenário econômico. E aqui é um grande resumo. No cenário econômico, nós estamos vendo os próximos passos, o que está por vir, um aumento de desemprego, um aumento de endividamento das famílias e das empresas e, por consequência, um problema razoável com a questão da inadimplência. Nós estamos vendo mudanças de hábitos de compra, itens de menor valor agregado vendendo mais, maior atenção às ofertas por parte do shopper, maior sensibilidade a preços por parte desse consumidor assustado, menos fidelidade a marcas e lojas e menos compra por impulso e mais básicos, né? Isso tudo é de uma relevância muito grande, tá? Muito grande. O comercial vai ter que se preparar bastante para isso e para o que vem abaixo. Desequilíbrio entre as categorias com relação a vendas e margens. Itens que vendiam muito vão vender menos, itens que vendiam pouco vão vender mais. Então, nós temos que entender a nossa capacidade de acompanhar isso no dia a dia. Quando a gente implementa a área comercial num cliente ou ajusta, implementa a inteligência comercial, a gente costuma implementar alguns processos de monitoramento da performance das categorias. Nós estamos sugerindo para os nossos clientes que já têm essa área implantada hoje, para que ele não faça mais o acompanhamento da performance da categoria 2 a 3 vezes por semana. Que ele faça diariamente. Todos os dias, os compradores têm que receber informação do que está caindo venda, do que está subindo venda, para que eles possam tomar as medidas corretas para reequilibrar as margens e fazer o suprimento de forma adequada. Porque se eu tenho uma categoria caindo e eu comprar a mesma coisa que eu comprava antes, meu estoque vai aumentar. Por outro lado, se tem uma categoria aumentando vendas e não for uma categoria de altíssimo giro que o comprador não está muito atento, pode ser que comece a dar ruptura. E aí eu perco performance com isso, né? Bom, eu tenho que olhar para esse desequilíbrio, eu tenho que acertar mais na previsão de demanda, eu tenho que ter uma compreensão dos novos padrões de consumo. Houve uma época em que se falava que o comprador precisava entender de consumidor. Hoje não tem mais essa alternativa. Não é que ele precisa, ele deve. Foi isso que mudou. Fortalecimento de perecíveis, tem que apostar forte nisso. Precificação estratégica e gestão de categorias mais forte. Eu tenho que tomar cuidado aí para essa corrida, para os cortes, porque as empresas que estão fazendo isso, como eu disse, podem estar se perdendo. Então, eu tenho que focar no ganho de produtividade da equipe, só assim eu posso fazer redução de despesa. Não reduzir o nível de serviço em hipótese nenhuma, porque o consumidor está atento à sua loja, é hora de conquistá-lo. E eu tenho que aplicar racionalidade com um bom foco no consumidor. Foco no consumidor. E o resto tem que ser racional. Não dá para ir no susto, não dá para ir no medo, não dá para ir no tranco, né? E aí nós temos o que a gente chama de desafio da liquidez. Então, com todo esse cenário, eu posso sofrer um pouco, né? Eu queria falar de um aspecto que eu não comentei lá atrás, mas lembra quando eu disse que as vendas do varejo tendem a crescer entre 1,5% e 0,88%? Muito bem. Todo mundo fica feliz, né? Fala, ufa, pelo menos não estou perdendo venda, porque está crescendo pouco, mas está crescendo. Só que os números enganam, viu? Não é bem isso. A gente está acompanhando um aumento de preços por parte da indústria que vem impactando os custos do varejo. Então, o que está acontecendo com isso? Nós estamos olhando para a inflação de custos dentro de centenas de empresas varejistas aí pelo Brasil, e o crescimento dos custos, na média, está perto de 5%. Então, se o custo de aquisição sobe 5%, eu mantenho a minha margem, a minha venda deveria subir 5%. Só que se minha venda deveria subir 5% e ela está subindo 0,88%, 1%, é sinal que 4% é perda de volume. Muita atenção a isso. Porque perda de volume tem um ponto em que você consegue calibrar. A partir de um certo ponto, você vai ter impacto real na sua venda em valor, né? Então, se você pensar nos nossos atuais níveis de inflação, se você tiver 1% de crescimento, não pagou a inflação, né? Então, cuidado com isso. Esse é um ponto bem relevante, tá?
Então, sobre a liquidez, né? Gestão de caixa tem que estar integrado. O comercial e o financeiro tem que conversar todo dia. Nós temos que abrir, para aquelas empresas que não fazem isso ainda, nós temos que abrir as informações de fluxo de caixa para a gerência comercial, para que faça a adequação da colocação dos pedidos, né? E o nível de compras. Otimizar os estoques. Temos que aproveitar tudo que der para reduzir os estoques até onde for possível, né? Redução da necessidade de capital de giro. Então, como é que você faz isso? Reduz o estoque parado, aumenta um pouco o prazo médio de pagamento, e se você conseguir, essa não é tão fácil, você trabalhar com uma redução do prazo médio de recebimento. Para isso, você tem que fazer mais vendas à vista e menos a prazo. Então, esse não é tão fácil de mexer, né? Até tem uma dica aí, se alguém quiser, depois eu posso falar um pouco sobre isso. Além disso, gestão de tributos e prorrogações. Gente, quem tiver prorrogação de tributo, só não esqueça de uma coisa, tá? Você não paga agora e tem que pagar depois. Então, muito cuidado com isso, né? E buscar novas linhas de crédito. Eu preciso pegar financiamentos antigos que não estiverem com boas taxas e alongar e trabalhar neles para que eu pese menos no caixa. E, por fim, existe uma série de oportunidades nesse cenário, tá? Aquela história, né? Sempre tem aquele que está perdendo, e para quem perder, tem alguém que está ganhando. Você tem que fazer parte do grupo que está ganhando. Então, quais são as oportunidades que a gente está vendo? Integração do online e do offline. Clientes nossos que usam... Nós temos cliente com o aplicativo nosso de venda online crescendo 800% no e-commerce. Não estou falando do site, estou falando de venda no app nosso. Então, assim, é um impacto fenomenal. Eu preciso aprender a trabalhar melhor isso, reestruturar. Todo mundo que teve crescimento de vendas nesse perfil teve dificuldades para entregar, né? Fortalecimento da reputação. É hora de eu fazer direito, envolver meus consumidores, mas também envolver meus colaboradores. Eles têm que entender que a gente está cuidando deles, eles têm que entender que nós estamos fazendo de tudo para evitar alta abusiva de preço por parte da indústria, né? A gente sabe, muitas indústrias estão sendo muito decentes e muito coerentes, e algumas não estão. Infelizmente, nós temos que cuidar disso, né? Excelência em pricing, gerenciamento de categorias e diferenciação através de perecíveis. Esses são os aspectos que nós encontramos para que você entre assustado, entre com um certo grau de incerteza nesse movimento, fortalecido. Aproveite as oportunidades que estão surgindo aí. Esses são os aspectos mais relevantes. Gustavo, eu acho que a gente podia abrir aqui para o pessoal para eventuais dúvidas e complementos das coisas que nós discutimos, né? O Eugênio fez umas colocações tão bacanas lá. Eu queria ouvir um pouco mais do pessoal, né? Se isso está fazendo sentido também no ambiente deles, né? Legal. Vamos também... Vou pedir para o Nelson dar uma palavrinha, né, Nelson? Isso, passar a palavra para o nosso presidente para poder colocar aí um pouquinho do que ele achou. E se a gente falou muita bobagem aqui, presidente, fica à vontade. Só um pouco, né? E aí, Nelson, foi muita bobagem? Não falaram bobagem, não. Vocês mostraram a realidade, né? Agora, isso é uma coisa que varia dependendo da sua localização, se você está num bairro nobre, se você está numa situação mais popular, tá entendendo? Então, tudo isso que você falou é bastante válido. E eu queria, em nome da SUNE, agradecer aí essa aula, essa palestra aí que vocês deram, que foi um show, e colocar a SUNE à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem também. Ok? Muito obrigado. Nelson, você sabe que você é de casa e toda vez que você quiser levar conteúdo para esse pessoal todo aí da sua turma, pode chamar, pode falar à vontade. Eu queria mandar um grande abraço aí também para a Olga, que eu vi que está nos assistindo também, né, Olga? Muito obrigado pela presença, né? E eu queria ver com Obrigada os outros... a você, Alexandre. Fala, Olga. Tudo bom? Muito bom. A gente está aqui na praia. Oh, delícia. Você aí, tá vendo? Pois Mas eu não fui na hora que você chamou. Tá vendo? Eu não fui na hora que você chamou. Já te chamei muitas vezes. Você que não... Alexandre, Pois não, Eugênio. não ficar com inveja de Olga lá na praia, né? Mas tudo bem. É isso mesmo. Eu só queria pontuar aqui, dentro dessa questão da eficiência financeira, né? Que é um grande desafio. Eu pontuei aqui justamente o que você tinha colocado, né?
tentar aumentar prazo de pagamento junto ao fornecedor não deixa de ser um caminho, mas não é fácil, né? A gente sabe que é difícil, principalmente quando a gente trabalha com commodities que são muito representativas na curva. Reduzir a cobertura de estoque, eu já acho que um pouco de eficiência e de cuidado você consegue trazer essa cobertura que às vezes é de 20, 25 dias para qualquer dia que você ganhe, como você mesmo disse. Um faturamento de 30 milhões, um dia representa 1 milhão. Então, isso é importante. Aumentar as vendas à vista ou reduzir o prazo de recebimento dos fornecedores, dos nossos clientes. É outro desafio muito grande, né? E às vezes a gente, na nossa instituição, às vezes o associado reclama, olha, o prazo está muito curto, o prazo que vocês estão me dando lá no CD, mas a pressão é nesse sentido. A gente, para aumentar prazo, a gente precisa ter estoque nível de estoque mais eficiente e nível de prazo do fornecedor maior. E fortalecer as categorias que nos dão um pouco mais de folga no financeiro. Se eu puder crescer a venda dos segmentos que eu tenho mais eficiência de estoque, mais prazo do fornecedor. Então, assim, é uma lição de casa bem dura, né, que precisa ser feita, mas é bem desafiadora. Eu acho que todo mundo que conseguir unir esses 4 pontos aí, fortalecer, que certamente vai ter melhoria nos seus resultados, não tenho dúvida. Né? Eugênio, deixa eu te falar de algumas referências sobre esses números aí. De todos que nós falamos, e você acabou de repetir aí, o mais difícil deles é reduzir o prazo de recebimento, né, por parte das vendas no varejo. Então, é difícil por quê? Porque o consumidor, ele escolhe se vai pagar no cartão de crédito, se vai pagar no cartão de débito, se vai pagar em dinheiro, à vista, sei lá o quê. Então, eu queria dar uma dica para vocês. Nós fizemos um movimento num cliente nosso e nós conseguimos reduzir isso em 2 dias e meio. O que nós fizemos para fazer essa redução? Nós passamos pelas lojas e nós percebemos que todas as operadoras de caixa atendiam o consumidor na hora do pagamento e falavam assim, é crédito? E aí nós sugerimos para que ela só mudasse o seguinte, é débito ou é dinheiro? E foi muito engraçado, porque uma quantidade enorme, né? Isso gerou 2 dias e meio de redução, uma quantidade enorme de pessoas que tinha a alternativa de pagar no débito ou em dinheiro, passaram a fazer isso. Então, assim... Era meio automático, né, o processo. Então, na hora que você sugere, de repente, pode melhorar. Exatamente. Eles acabaram... Eu não sei se fica sem graça e tal, né? Mas as pessoas que queriam pagar no cartão de crédito falaram, não, é crédito. Ok, sem problemas. Crédito. Mas perguntar primeiro se é débito ou dinheiro, já dá aquela aliviada, sabe? Deu 2 dias e meio de redução no prazo médio de pagamento. Recebimento. Eu acho que podia dar uma dica para a operadora de caixa. A gente recebe até dinheiro, viu? Isso sobre essa perspectiva do prazo de recebimento. Do ponto de vista do fornecedor, eu acho que, assim, ó, vai assim, se você sempre foi um parceiro do fornecedor, se você tem uma relação boa, e eu sempre defendo que o varejista não deve tratar o fornecedor, isso aí não é de agora, eu repito isso praticamente toda a minha vida no varejo, você deve ter uma boa relação com o fornecedor. O fornecedor não deve estar do outro lado da mesa. O fornecedor tem que estar do mesmo lado da mesa. O varejo e a indústria juntos impulsionando as vendas. E todo mundo ganha com isso. Óbvio, alguns casos são mais fáceis, outros são mais difíceis, eu sei muito bem como é isso. Mas se o fornecedor estiver do seu lado da mesa e você tiver parceria de verdade com o fornecedor, muito provavelmente há algumas penas para ele, ele também vai colaborar, porque ele sabe também que é um movimento difícil, que é um momento delicado, né? Então, a gente tem que buscar essa parceria. Eu vou fazer isso com 100% dos fornecedores? Talvez não precise. Mas se eu fizer com aqueles que representam 60%, 70% da minha venda, eu vou te falar, hein? Numa empresa normal aí de seus 10, 12 milhões de faturamento mensal, eu estou falando de 30 fornecedores, tá? 60% da venda. Então, qual é a questão? Se você fizer uma boa relação com o fornecedor nesse sentido, você vai conseguir melhorar o seu prazo médio de pagamento. Só tem um detalhe. O que eu costumo orientar os meus clientes é o seguinte, pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência, prazos acima de 32 dias costumam trazer encargos financeiros. Então, é uma questão de alinhar com o fornecedor,
cartas na mesa, tudo transparente, para você entender o que está acontecendo. Porque às vezes você aumenta um dia, só que isso te custa 1%. Se aumentar um dia isso te custar 1 ou 2%, a conta acabou não compensando, não ajudou. Né? Então, isso é o prazo médio de pagamento a fornecedores. Falando do estoque, olha, gente, do fundo do meu coração, não tem uma empresa que a gente conheça, que a gente entre, em que a questão dos estoques não seja um problema. A maioria tem estoques mais altos do que deve. O recorde, nós temos cliente com 18 dias de estoque. Mas não é todo dia que se vê varejistas com 18 dias de estoque. E também tem uma coisa interessante. Eu tenho cliente em Fortaleza, né, não está muito longe de vocês aí, tenho cliente em Fortaleza com 22 dias de estoque. Veja, se a logística para vocês é ruim, para eles é péssima. Né? Então, por exemplo, eles compram, tem um cliente lá que compra uma carreta de arroz do Sul, compra a segunda, compra a terceira e a primeira carreta chega quando ele está comprando a quarta. Dada a logística que é super complexa. Então, assim, a logística é um assunto importante, mas, gente, tratando das compras de forma racional, e a gente desenvolveu um método para fazer isso que até me deu muito orgulho. É possível trabalhar as compras de tal forma que você tenha os seus estoques otimizados. Tem muito espaço para isso, gente. Muito espaço. Então, eu queria convidar vocês para uma eventual próxima conversa. A gente pode até escolher um assunto dessa natureza e fazer um aprofundamento. Mas é possível, acreditem, é possível trabalhar com um estoque mais enxuto. Então, nós falamos das principais variáveis que podem aliviar o seu caixa. Né? Prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento a fornecedores e cobertura de estoque. Né? Perfeito. Muito boa a sua colocação, viu, Eugênio? Obrigado. Pessoal, querem abordar algum outro tema desses que nós conversamos? Querem levantar algum questionamento? A gente pode debater isso à vontade. Enquanto vocês estiverem aí, eu não saio. Ô, Alexandre, Marinho, eu queria reforçar o agradecimento para você, para a Cida, toda a equipe da Surne, que nos apoiou aí nesse evento. A gente, como o Alexandre falou, colocamos a R Dias à disposição para levantar temas específicos. Se quiser falar um dia de price, ou especificamente de gestão de categoria, a gente pode preparar o material para você e aproveitar essa transformação digital, né? Como foi colocado aqui. Há 2 meses atrás, ninguém imaginava que passaria 1h30 na frente de uma reunião online. Hoje, eu fiquei aqui vendo meu filho tendo aula online e a professora falando exatamente isso, né? 30 meninos numa sala online, e a gente tem que aproveitar isso agora, né? Que evita deslocamento, a gente ganha tempo e consegue absorver um conteúdo relevante, e a gente pode preparar o que a Surne quiser para as próximas etapas aí. A gente coloca à disposição, presidente, Marinho, Cida, muito obrigado, viu? E queria agradecer a todos que ficaram com a gente aqui até agora. A gente se sente muito honrada em estar com vocês esse tempo todo. A gente sabe que as lojas não estão fáceis de operar, né? Tem muitos colaboradores afastados, tem muita gente aí que está tendo que se desdobrar para poder atender bem o cliente, manter o nível de serviço e está aqui com a gente agora. Agradecemos aí, colocamos na nossa equipe de especialistas à disposição. Tem aí o varejoemação.com.br, tem o telefone da R Dias, que está aqui com a Jaqueline. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar para ela. A gente tem o maior prazer em colocar nossos especialistas para responder personalizado, individualmente para vocês. Eu agradeço e fica à vontade, Marinho, por favor. Ok, Gustavo. Obrigado também aí, vocês e o Alexandre, né, por essa gentil palestra aí, brilhante, né? Vamos conversar sim, quem sabe aí a gente daqui uns 15 dias, né, em maio, a gente marca uma nova data, escolhe um tema legal aí, Cida vai organizando aí, a gente vai fazendo essas conexões com os nossos associados, que é importante, né? Quase todo dia todo mundo está tendo reunião, como o Eugênio falou aí, nesse ambiente agora ele passou a ser agora praticamente, né, o nosso ambiente de trabalho,
Mas a gente vai agendando aí um espaço para a gente conversar e trocar e sugar de informações aí dessa fonte que é de vocês aí, que fazem um trabalho bastante importante para o varejo brasileiro, eu diria, né? Muito obrigado também pela disponibilidade, viu, amigo? A gente vai conversando, sim. Eu agradeço. E só para completar, que eu esqueci o merchan, né? A gente está apoiando o varejo brasileiro nesses 30 dias, 45 dias aí de coronavírus. Temos lá uma aba no nosso Varejo em Ação específica para isso, mas o que a R Dias sabe fazer aí há 25 anos é melhorar o resultado dos varejistas. E quem quiser conversar com a gente depois também, estamos aí, colocamos o Alexandre à disposição para poder aprofundar mais um tema, que seja do comercial, da controladoria, do financeiro, e a gente bate um papo individualmente também. E estamos só conversar com a Jaqueline aí. Obrigado, viu, gente? Alexandre, por favor. E quando a gente tiver a oportunidade, assim, de passar essa pandemia aí, é trazer vocês aqui para a gente fazer aí encher uma sala grande aí de convenções aí para a gente fazer uma grande palestra de vocês aí presencialmente, se Deus quiser. Vai ser um enorme prazer, Marinho. Pra gente, assim, você sabe que eu tenho um carinho muito especial pelo povo daí. A gente, toda vez que a gente se encontra, é muito carinho, é muito legal. E uma das minhas prerrogativas, quando eu decidi entrar para trabalhar no varejo, é que eu queria estar no meio, entendeu? Eu queria estar no meio da muvuca, eu queria estar no meio do calor do varejo. E aí, quando a gente se envolve, né, com um povo desse, é muito gostoso. E o varejo hoje é a minha vida, corre no meu sangue, eu amo isso, adoro isso. E nós estamos há 25 anos trabalhando nisso, quase 26 já, né, Jaque? Júlio já faz 26. Júlio. Pois é. E a minha grande preocupação é que aquilo que a gente faz possa contribuir, de fato, com a melhoria do ambiente do varejo. Nós estamos à disposição para tudo isso que o Gustavo comentou, e principalmente nós estamos à disposição de vocês, tá? A hora que vocês quiserem chamar, a hora que quiserem movimentar, vocês têm aí os nossos contatos, podem entrar em contato à vontade, e para mim é uma enorme satisfação, é um prazer muito grande estar aí organizando esse negócio com vocês. Acho que, assim, a Eugênio fez colocações muito bacanas, né? A Regiane fez colocou uma dúvida importante, né, Marinho? O Marinho está aí ralando, fazendo as coisas acontecerem, né? Com a liderança aí do Nelson, cada um de vocês que opera esse negócio. Eu sei que não é simples operar o varejo, mas eu acho que a gente se unindo fica mais fácil conseguir bons resultados. E bom resultado é dinheiro no bolso, é dinheiro no caixa, né? Bom resultado é lucro líquido para cima de 5%, é capital de giro para baixo de 6%. Isso que é resultado bom. Então, se vocês quiserem contar com a gente, estamos à disposição, viu? Foi um enorme prazer estar com vocês. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada a vocês, viu, pessoal? Obrigada pela oportunidade de trabalhar. Foi muito bom trabalhar com vocês, uma satisfação enorme. E estamos aqui, tá? Precisando, nós estamos aqui para fazer outros eventos. Foi muito bom. Obrigada a todos os associados que permaneceram aí conosco. As indústrias também, muito obrigada pela participação. Valeu. Que trabalhão, hein, Cidá? Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, obrigado. Obrigado, Cidá. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Abração.